Olá, Marujo, seja muito bem-vindo a essa aula sobre feedback. Eu espero que você entenda a real importância sobre esse conteúdo e pratique na sua vida. Bom, o que é um feedback? Feedback é um retorno que você dá para uma pessoa sobre determinada coisa. Por exemplo, se você tem um funcionário na sua equipe e esse funcionário não está executando suas tarefas da maneira correta ou da maneira mais eficiente, você vai chamar esse seu funcionário para conversar e vai passar um feedback para ele. Vai dar um retorno a respeito das atividades que ele está fazendo ou deixando de fazer. Mas como isso deve ser feito? Existe uma estrutura de feedback que ameniza os conflitos e faz o outro entender aquilo que você realmente está querendo comunicar a ele. Nesse exemplo que eu dei do funcionário, a ideia é fazer alinhamento, é fazer com que o funcionário entenda que ele não está exercendo suas tarefas como deveria exercer. Então, como seria um feedback ideal? Primeira coisa, ponto positivo. Você deve frisar os pontos positivos que o funcionário teve no ambiente de trabalho algum dia ou que ele ainda tem. Dê um realce a isso. Coloque em evidência as competências que ele tem. Depois, você fala aquilo que você gostaria que ele entendesse e mudasse. Por último, você faz um outro comando positivo, ressaltando ainda as características boas que você já havia mencionado e fecha a conversa, exemplificando. João, você foi um excelente funcionário nos últimos 10 anos aqui nessa empresa. Sempre teve os melhores índices de vendas e eu acredito muito na sua capacidade. O que ocorre é que nos últimos meses o seu desempenho caiu. Me parece que você não tem mais a mesma motivação. Eu estou aqui para ajudá-lo. Eu sei que você pode fazer como fazia antes e muito mais. Pode conversar comigo se você tem alguma dificuldade, um problema, porque nós estamos aqui para te ajudar. Esse é um exemplo bem suave para um funcionário que já está há muito tempo trabalhando com você e que você não quer ser muitas vezes rude. Mas qual foi a ideia aqui nesse exemplo que eu dei? É salientar essa importância de falar algo positivo, depois algo negativo e depois algo positivo de novo. Uma vez eu recebi um feedback da seguinte forma: Jéssica, você fez isso aqui muito bem, mas ainda falta melhorar isso. Só que você é muito boa naquilo que você faz. Esse tipo de estrutura de feedback, ele também seguiu esse conceito de falar algo positivo, depois falar algo negativo e fechar com algo positivo de novo. Só que ele está totalmente errado. Por quê? Porque no meio, lá na parte negativa, foi usada uma palavrinha-chave que quebra toda a parte positiva que foi construída anteriormente. O mais. Quando eu digo que você fez uma coisa boa, mas você precisa melhorar isso, o que vai acontecer? Automaticamente você vai anular o que você fez de positivo e focar apenas no negativo. A pessoa que recebe esse feedback, na maioria das vezes, ela vai sair dessa conversa destruída, desalinhada emocionalmente. O feedback não foi passado da melhor forma possível. Entenda que feedback não é passar a mão na cabeça de funcionário. Feedback é uma forma de fazer o alinhamento correto. É claro que se depois de um tempo você perceber que o comportamento do seu funcionário não mudou, não alterou com esse feedback sutil, então talvez aquela pessoa não seja mais a pessoa ideal para a sua equipe. Nós chamamos esse tipo de feedback sanduíche ou feedback hambúrguer. Você pode decidir como você vai chamar, mas ele é sempre orientado nessa questão de ter algo positivo no começo e no final e a parte negativa, a parte que você quer mudar, no meio. Como se as partes positivas fossem os pães e a parte negativa o hambúrguer, a carne que você vai colocar aí dentro do seu hambúrguer. A maior dificuldade que as pessoas têm na hora de fazer esse tipo de feedback é fazer a transição entre a parte positiva inicial e o negativo. O que eu sugiro para você? Inclua essa parte negativa no contexto positivo. Por exemplo, os seus slides estão muito bons. Você tem uma excelente habilidade
para construir as ideias através de imagens e figuras. Aí entraria a parte negativa. E, inclusive, eu acredito que se você usar essa habilidade que você tem, essa habilidade criativa, na hora da comunicação, na hora da fala, na hora da apresentação em si, você será capaz de ir muito mais além nas apresentações de trabalho. Aí entraria de novo na parte positiva. Porque se você tem habilidade criativa para uma coisa, é só você direcionar essa mesma habilidade para as demais.